Olá pessoal, meu nome é o professor José Roberto e bem-vindos a mais uma aula de Física. Lembrando que nós estamos seguindo o Caderno do Aluno, do SP Fase Escola. Hoje daremos continuidade do assunto da última aula, que é interação gravitacional. O que nós estudaremos hoje seria a velocidade com que um objeto solto nas proximidades da Terra atinge o solo. Bem, é claro que quanto maior a altura, maior será essa velocidade com que o objeto atinge o solo. E nessa situação, nós desprezaremos a resistência do ar. Assim, desprezando a resistência do ar, todos os corpos caem sob a ação exclusiva da força da gravidade. Ou seja, todos os corpos caem com a mesma aceleração, que aqui no caso da Terra vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Olha a situação que nós temos aqui. Nessa primeira situação, nós temos uma pedra e uma folha soltas num lugar onde tem ar, normal. É claro que a pedra irá cair muito mais rápido do que a folha. Se nós provocarmos o vácuo, ou seja, se nós tirarmos todo o ar desse recipiente aqui, a pedra e a folha cairão ao mesmo tempo. Por que isso ocorre? Porque sem resistência do ar, todos os objetos caem igualmente, com a mesma aceleração. Tanto a pedra como a folha vão cair juntos. Vamos então calcular a velocidade com que esse objeto atinge o Sol. Para isso, nós utilizaremos a equação de Torricelli. V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2A delta S. Sendo que o V é a velocidade com que o objeto atinge o solo, é o que nós queremos. V0 é a velocidade inicial. Como nós estamos soltando o objeto, ele parte do repouso, V0 igual a zero. A aceleração com que o objeto cai é o g, é a aceleração da gravidade. E o ΔS é a altura com que ele cai. Então, fica fácil de calcular agora. V igual a raiz quadrada de 2GH. Então, para qualquer queda livre, a velocidade com que o objeto atinge o solo seria 2GH. Vamos ao primeiro exercício. Se não fosse a resistência do ar, um corpo abandonado a uma altura de 45 metros atingiria que velocidade? E se esse lançamento fosse feito na Lua, que tem um campo gravitacional de 1,6 metros por segundo ao quadrado? Vamos ver as duas situações. Na Terra, primeiro, a aceleração da gravidade da Terra vale 10, a fórmula, como acabamos de ver, raiz quadrada de 2GH. Então vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes h, que é 45. Isso vai dar raiz quadrada de 900. Raiz quadrada de 900 é 30. 30 vezes 30, 900. A velocidade com que o objeto atinge o solo, 30 metros por segundo. Vamos fazer a mesma conta para a Lua agora. Na Lua, a diferença é que a aceleração da gravidade da Lua vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos ficar com a conta muito parecida. 2 vezes 1,6 vezes os 45 metros de altura. Isso vai dar a raiz quadrada de 144, que dá 12. 12 vezes 12, 144. 12 metros por segundo é a velocidade com que ele atinge o solo. Ok? Vamos ao segundo exercício. Muito semelhante ao primeiro, nós temos agora uma queda de 80 metros de altura. Tá? E ele pede para calcular também aqui na Terra e na Lua. Muito semelhante ao exercício anterior, certo? Então, na Terra, igualzinho ao anterior, vamos ficar com V igual a 2 vezes 10, só que agora é 80 metros. Vai dar raiz quadrada de 1.600, que dá 40 metros por segundo. A 80 metros, a velocidade agora atingiu 40 metros por segundo. E agora para a Lua, a mesma conta, bem tranquilo, tá? Vamos refazer 2 vezes 1,6 vezes o 80. Vai dar raiz quadrada de 256, que é 16
metros por segundo. Dois exercícios semelhantes para a gente praticar bem esse assunto. Vamos à atividade 5. Bom, aqui nós temos uma situação que a gente chama de lançamento horizontal. Ele brinca aqui com um desenho animado, como Tom e Jerry e Papaléguas. É muito comum a gente ver o personagem correr e quando chega ele na beira de um penhasco, ele continua correndo, fica parado no ar um tempo para depois cair em linha reta. Mas a gente sabe que na prática não é assim que acontece, né? Na realidade não é exatamente isso que acontece. E aqui na apostila, pessoal, tem um erro bem grande. Aqui diz que a queda não é imediata e que o objeto continua em movimento ainda na horizontal depois de cair. Por favor, cortem aqui, a queda não é imediata. Aqui também, podem cortar. E esse pedaço também. Por quê? Porque ele inicia a queda imediatamente após ser lançado. Uma vez que você solta, o objeto é lançado, a queda já começa, tá? E a equação que relaciona o deslocamento, ou seja, onde esse objeto vai cair lá na frente, né? A distância que ele vai percorrer até atingir o solo, é dado por essa equação aqui. D igual raiz quadrada de 2h sobre g vezes a velocidade inicial. D é o deslocamento, é quanto a distância que ele vai cair, vai atingir o solo lá na frente. H é a altura, G é a aceleração da gravidade e o V0 a velocidade inicial. Muito semelhante ao que vimos antes, né? Parecido, a gente é bem tranquilo também. Vamos fazer uma aplicação disso aqui. Olha, para a gente ver com detalhes. Então nós estamos lançando o objeto bem na horizontal, não estamos lançando ele nem para cima e nem para baixo, né? Estamos lançando ele exatamente na horizontal. Então ele vai cair e vai percorrer um arco de parábola. O que nós estamos calculando é essa distância aqui, tá? V0 vezes raiz quadrada de 2h sobre g. O importante perceber é que no lançamento horizontal, o movimento pode ser separado em dois movimentos. Um movimento na horizontal, que é um movimento uniforme, e um movimento na vertical, que é uma queda livre. Se nós soltarmos duas bolas ao mesmo tempo, uma a gente lança para frente e a outra a gente simplesmente solta, eles vão atingir o solo ao mesmo tempo. Soltando duas bolas, uma a gente solta e a outra a gente lança horizontalmente. Elas atingirão o solo ao mesmo tempo, independente da velocidade com que você lança a bolinha. Vamos ao primeiro exercício. A nave Enterprise está em um campo gravitacional de 4 metros por segundo ao quadrado. O capitão Kirk joga sua arma horizontalmente em uma mesa de 1,25 metros de altura para o comandante Spock, a uma velocidade de 1 metro por segundo. Então ele jogou a arma, ele pergunta qual a distância a arma atingirá antes de iniciar a queda? Não, pessoal, também está errado. Simplesmente qual a distância que a arma alcançará. Qual a distância que ela atingirá o solo, tá? Risquem também aí na apostila que está errado também, tá? O que nós vamos calcular é essa distância com que a arma vai atingir o solo. D, V0 vezes raiz quadrada de 2h sobre G. D igual 1 metro por segundo é a velocidade, vezes 2 vezes H, 1,25, vezes, dividido por G, 4. Isso vai dar raiz quadrada de 0,625 e vai dar aproximadamente 0,79 metros. Então, essa distância que ele vai atingir seria 0,79 metros, aproximadamente. Outro exercício. O robô Curiosity está
há mais de 5 anos explorando Marte, à procura de rochas que possam identificar alguma vida no planeta. Certa vez ele subiu em uma cratera com uma altura de 2 quilômetros e estava a uma velocidade constante de 8 km por hora quando caiu. Qual foi a distância que o robô alcançou horizontalmente antes de cair? Novamente, pessoal, corrigem aí a apostila. Qual a distância que o robô atingiu horizontalmente? Tá? Essa distância aqui que nós queremos calcular. Bom, temos que fazer algumas transformações um pouco diferentes nesse exercício. 8 km por hora, a gente não pode usar esse 8 km, não podemos usar o quilômetros por hora. Temos que passar para metros por segundo. De quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Vai dar aproximadamente 2,2 metros por segundo. 2 km também vamos passar para metros, vai dar 2.000 metros. E a aceleração da gravidade de Marte é menor que da Terra, vale 3,9 metros por segundo ao quadrado. Tá? Isso nós vimos nas aulas anteriores, lembram disso? Vamos calcular então. D igual a V0 raiz quadrada de 2H sobre G, D igual a 2,2 vezes raiz quadrada de 2 vezes 2.000, dividido por 3,9, que é o G de Marte. Isso dá 2 vezes raiz quadrada de 1025, que dá aproximadamente 70,4 metros. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Obrigado.